a sessão aqui de hoje vai ser focada aqui na componente da análise fundamental aqui nas empresas, nomeadamente que informações é que podemos retirar aqui da análise do balanço financeiro de uma empresa, este instrumento contabilístico. Vamos falar aqui de alguns princípios que são importantes para termos essa noção de qual é a realidade financeira de uma empresa num determinado momento e depois também tentarmos identificar aqui alguns pontos que podem ser então, digamos, uma chamada de atenção para algum alerta vermelho, digamos assim, no que diz respeito à possibilidade de uma empresa ser uma possibilidade de investimento. Vamos começar primeiro aqui pela questão do balanço, perceber, digamos, qual é que é a intuição por trás deste instrumento contabilístico, nomeadamente a questão aqui também do capital próprio, qual é que é o valor, então, real que a empresa tem. Depois, falar aqui um bocadinho, falar um pouco da questão também de alguns rácios financeiros, que creio que sejam importantes também para termos uma noção da realidade financeira aqui da empresa, falar um bocadinho também sobre, digamos, cada uma das componentes, quer do ativo, quer do passivo, quer do capital próprio, e depois dar-vos aqui um exemplo real de uma empresa, eu neste caso escolhi a Apple, pronto, que está agora também digamos, em voga depois da apresentação aqui dos seus produtos durante o dia de ontem. E depois, pronto, no final a habitual sessão aqui de perguntas e respostas para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham acerca então aqui da apresentação. Pronto, vou então avançar, começar então aqui pela questão do balanço financeiro. Para quem não tem conhecimentos aqui relacionados à questão da contabilidade financeira, nós quando avaliamos então uma empresa, temos três principais instrumentos financeiros, demonstrações contabilísticas a que podemos recorrer. Um deles é então o balanço financeiro, que vai ser aqui o foco da sessão de hoje. Temos depois a demonstração de resultados e temos depois a demonstração de fluxo de caixa. Nós quando falamos aqui de balanço, falamos nomeadamente em perceber quais é que são os ativos aqui da empresa, percebemos quais é que são os passivos também que a empresa tem, ou seja, quando falo em ativos, falo, por exemplo, em, não sei, vamos pôr investimento fixo que a empresa faça, por exemplo, edifícios, estamos a falar de máquinas, estamos a falar depois também de ativos intangíveis como propriedade intelectual, nomeadamente em termos de patentes. Quando falo em passivos, estamos a falar, por exemplo, de dívidas a fornecedor, dívidas que também se possam ter devido a aqui emissões de dívida. E depois, quando falamos de capital próprio, falamos então do remanescente e esse é o valor contabilístico aqui do negócio. E ele é muito importante porque dá-nos uma noção concreta de qual é que é o valor que está, digamos, assegurado por ativos líquidos quando nós fazemos então um investimento, quando compramos aqui uma ação na Bolsa. Depois, para além do balanço, temos a demonstração de resultados e a demonstração de fluxo de caixa, não vão ser aqui o foco da análise na sessão de hoje. De qualquer forma, pronto, dizer-vos que aqui a demonstração de resultados, de certeza que já ouviram falar da mesma. Aqui a tradução para inglês já agora é Balance Sheet, Income Statement e Cash Flow Statement. Quando falamos aqui de demonstração de resultados barra Income Statement, falamos então aqui da demonstração relativamente ao P&L que uma empresa tem num determinado ano, num determinado semestre, num determinado trimestre. Ou seja, a empresa tem as suas receitas, tem depois uma série de custos associados então à atividade, nomeadamente, pronto, custos da matéria, aliás, custos em termos de matéria-prima dos produtos vendidos, custos aqui em termos de massa salarial, e depois oferir, pronto, qual é que é então aqui o lucro líquido, qual é que é o retorno que a empresa está a dar então aqui aos seus shareholders, aos seus acionistas. Quando falamos depois da demonstração de fluxo de caixa, tem mais a ver aqui com a questão do dinheiro que entra e sai de uma determinada empresa, que muitas vezes tem algumas diferenças aqui com a demonstração de resultados, porque nós quando analisamos aqui o income statement temos sempre em consideração aqui despesas, como por exemplo amortizações, depreciações, que são despesas que não são, digamos, expressas, é dinheiro que sai efetivamente aqui da empresa. É um investimento que foi feito previamente e ele em termos contabilísticos
tem de ser então contabilizado nesse mesmo ano. No entanto, não existe, digamos, uma saída de cash então da empresa. Daí que muita gente, também quando faz esta análise mais em termos de rentabilidade do próprio negócio da própria empresa, tenha a privilegiar aqui a questão dos fluxos de caixa, ou seja, perceber qual é que é o dinheiro que está a entrar efetivamente no negócio em detrimento, então, por exemplo, do resultado líquido que a empresa tem num determinado período. Sem mais demoras, avançar então aqui para a questão do balanço. O exercício que depois convidava todos vós que estão a assistir aqui a esta apresentação a fazer era, quando tivessem 10 minutos livres, anotarem aqui num caderno de notas, digamos, qual é o vosso net worth, ou seja, qual é o vosso balanço pessoal, porque todos nós temos ativos, todos nós temos passivos, ou seja, quando eu falo em ativos estou a falar de património que, digamos, entre aspas, põe dinheiro no nosso bolso. Quando falo aqui de passivos estou a falar de pronto, aqui compromissos, digamos assim, que nos tiram dinheiro do nosso bolso. Por exemplo, uma casa, um terreno, uma ação, estamos a falar de um ativo, porque a ideia é que nos dê rentabilidade para que nós acumulemos então esse mesmo rendimento com outros rendimentos. Quando falamos aqui de passivos, estamos a falar, por exemplo, de dívidas que nós tínhamos, nomeadamente crédito à habitação, crédito à casa e esse género de coisas. O próprio carro, se nós formos a ver, também podemos considerar aqui fazer parte, digamos assim, do nosso passivo, porque é um ativo que acaba por depreciar assim que nós o adquirimos, estamos constantemente a ter despesas com ele, ou seja, é mais uma coisa que nos tira dinheiro do que propriamente põe dinheiro então aqui no nosso bolso. Se depois quiserem, é uma recomendação então que vos deixo para ter, digamos, noção do vosso património, do vosso balanço pessoal. E porquê é que isto é então importante quando nós analisamos aqui uma empresa? Porque dá-nos, digamos, a noção de qual é que é o ativo, quais é que são os ativos líquidos que uma empresa detém e do qual nós temos direito quando nos tornamos então acionistas. Ou seja, a empresa tem os seus ativos, tem as suas fábricas, tem os seus armazéns, a sua frota automóvel, etc, etc. Depois tem as suas dívidas a pagar, nomeadamente a fornecedores, a dívida que tenha sido então emitida no passado, e o remanescente vai ser aquilo que nós tecnicamente temos direito. Porque é que isto é importante ser avaliado quando nós fazemos então aqui uma avaliação fundamental em termos de investimento? Porque reparem que este valor vai ser muito relevante para percebermos qual é que é o valor efetivo de uma empresa, porque isto dá-nos uma ideia de que se porventura houver aqui, digamos, uma mudança de 180 graus no panorama da empresa e ela deixar aqui de operar, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter de liquidar aqui os nossos ativos para pagar então aqui os nossos, ou seja, os empréstimos que a empresa teve, pagar neste caso os debt holders, e depois o remanescente será aquilo que os shareholders terão direito, ou seja, aquilo que os acionistas terão direito. Ou seja, é importante oferirmos então qual é o valor contabilístico da empresa para percebermos efetivamente qual é que pode ser aqui o seu valor real. Ter então em atenção e relembrar para sempre aqui a equação fundamental da contabilidade financeira, que diz que o ativo é igual a passivo capital próprio. Interpretem isto da seguinte maneira: qualquer ativo de uma empresa é sempre financiado ou através de passivo, através de um empréstimo, seja através da banca, seja através da emissão de uma obrigação de, sei lá, obrigações ou pedido de empréstimos então junto aqui do sistema financeiro, ou então através de capital próprio, nomeadamente através dos acionistas, da emissão de ações. Aqui tem de vir sempre então aqui destas duas vias. Para ter aqui uma ideia geral e reforçar então o ponto que eu fiz anteriormente, temos aqui o lado dos ativos, temos o lado aqui das liabilities, equities, ou seja, ativos, passivos e capital próprio. E é este o valor do qual nós, ao comprarmos então uma ação, vamos ter direito, ou seja, que está assegurado pelos ativos líquidos então aqui da empresa. Pronto, para percebermos um bocadinho então a intuição aqui por trás do balanço financeiro, trouxe-vos aqui um exemplo. Pensem aqui no Sr. João, que tem uma loja de gelados. E quando nós falamos aqui em ativos que a empresa tem,
Falamos então aqui, nomeadamente, da conta bancária, que neste caso o Sr. João tem 5.000 euros lá nessa mesma conta. Comprou depois a loja, fez aqui um pedido de empréstimo ao banco para comprá-la por 50.000 euros. Tem uma máquina de fazer gelados que está avaliada em 2.000 euros e tem depois inventário relacionado, por exemplo, com matérias-primas para fazer os gelados no valor de 1.000 euros. Se analisarmos aqui o passivo, as dívidas que a empresa do Sr. João tem, que a loja de gelados tem, vamos supor que ele para comprar aqui a loja que custou 50.000 contraiu um empréstimo, ainda tem de pagar 80% desse empréstimo que realizou, neste caso estamos a falar de um montante de 40.000 euros. Estamos a falar também em termos de dívidas de salários que ele ficou a dever. Vamos supor que houve aqui algum empregado que rescindiu o contrato e ele ainda tem de fazer contas e sabe mais ou menos que é então aqui este valor. E tem também dívidas a fornecedores de 1.000 euros que, pronto, devido a questões de liquidez, pediu para pagar aqui, pediu para não pagar no imediato, pediu para pagar mais tarde. Se pegarmos então aqui na nossa equação fundamental da contabilidade e somarmos aqui todos estes ativos e todos estes passivos, chegamos então aqui a um valor final de ativo de 58.000 euros e passivo de 42.000. Ou seja, o que é que significa? Significa o capital próprio, o valor em termos de equity aqui desta empresa é 16.000 euros. Ou seja, se porventura as pessoas deixassem aqui de comer gelados e este negócio tivesse então aqui de ser liquidado, o que é que aconteceria? Nós venderíamos aqui o nosso ativo, não é? Reparem que depois nós dentro aqui do ativo temos várias, digamos, classes de ativos, porque há ativos que são mais facilmente convertidos em cash, sendo que o cash será naturalmente aquele que é mais líquido. Temos depois a questão aqui da loja, que aí sim já não será um ativo tão líquido, é necessário encontrar aqui um comprador. Mas isto, pronto, já vamos olhar aqui para estas questões mais à frente na apresentação. Mas a ideia aqui é que se as coisas então não correrem bem, se as pessoas deixarem de comer gelados, eu liquido, procedo então aqui à liquidação do meu ativo, tem um valor de 58.000, pago as minhas dívidas no valor de 42.000 e sobram 16.000, são estes 16.000 do qual nós, enquanto shareholders, vamos ter então aqui direito. E a questão agora que vos deixo, digamos, para pensar e refletir aqui um pouco é, sabendo que este negócio, que esta empresa tem um valor contabilístico de 16.000 euros, qual é que seria o valor do qual estariam dispostos a pagar então para este negócio, numa perspectiva de investimento? Estariam dispostos a pagar apenas 16.000? Estariam dispostos a pagar um valor inferior? Estariam dispostos a pagar aqui um valor superior? E isso é muito importante porque dá-nos uma noção de qual é que é o risco que nós temos quando efetuamos um determinado investimento. Porque pensem neste exemplo. Vamos supor que o Sr. João, vocês chegavam aqui ao pé do Sr. João, diziam que estavam interessados no seu negócio, ele dizia que só vendia então por 160.000 euros, ou seja, 10 vezes o valor contabilístico aqui deste negócio. O que é que fariam? Provavelmente, se calhar, rejeitavam. Quer dizer, estar a pagar 10 vezes ou seja, pagar 10 vezes o valor contabilístico aqui por um determinado negócio parece-me exagerado. O que é que poderá justificar este cenário? Reparem que isto é uma análise simplista, nós aqui estamos a analisar apenas a questão do balanço. Mas pensem, por exemplo, numa empresa em que tenha uma rentabilidade, sei lá, muito, muito alta, ok? Em que, vamos supor que este negócio tem uma rentabilidade de 20.000 euros por ano, ok? Nós estando a investir 160.000 euros para tirar 20.000 euros por ano, estamos a falar de uma rentabilidade de essencialmente 12,5%, ou seja, se calhar é um investimento aqui interessante. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós podemos ter uma ideia de qual é que é, digamos, o valor contabilístico do negócio, olhando aqui para o balanço financeiro, mas claro que temos de olhar sempre depois para outras questões para chegarmos a uma conclusão mais fidedigna, nomeadamente a rentabilidade que o negócio tem.
ok? Mas a ideia que eu vos quero passar com isto é a seguinte: quando nós olhamos então aqui para o balanço e para o valor contabilístico, quanto maior for o preço que nós estivemos a dar por este negócio, mais risco nós vamos estar associados. Porque pensem num cenário em que o senhor João propunha-vos vender este negócio não por 160 mil euros, mas por 16 mil euros. Reparem que se fosse por 16 mil euros, tínhamos aqui um negócio da China, não é? Porque 16 mil euros quer dizer, não há praticamente risco nenhum, porque se as coisas correrem mal, mesmo que vamos supor que o negócio comece a perder aqui algum dinheiro, nós formos o único aqui stockholder, ou seja, se formos o único acionista aqui da empresa, podemos decidir, ok, eu estou a perder dinheiro, mas vou lançar aqui o negócio, vou liquidar os meus ativos, os meus passivos e recupero aqui o meu dinheiro todo, ou seja, eu tenho o potencial que a rentabilidade do negócio me pode trazer, sendo que no pior dos casos eu encerro as coisas, liquido então aqui os ativos que tinha e recupero o dinheiro que investi. Ou seja, isto num exemplo em que eu dava 16 mil euros pelo negócio aqui do Sr. João, mas pensem, se eu der de facto 160 mil, já estamos a falar num cenário muito mais arriscado, porque aí, se as coisas não correrem então como prevemos, se tivermos de liquidar aqui o negócio nesta altura, só vamos receber 16 mil euros e investimos 160. Ok? O que é que eu quero, o que é que devemos concluir? Então, quanto maior for a diferença pelo que pagamos face ao valor contabilístico, maior o risco que estamos a assumir então no nosso investimento. Ok? Muito importante terem isto presente quando fazem o vosso research, a vossa diligência. Como é que nós depois oferimos aqui esta situação? Existe um rácio, já devem ter ouvido falar. Eu aqui estava à espera de ter aqui outro slide acerca deste ponto, mas também não há problema, eu explico-vos muito rapidamente. Ou seja, quando nós olhamos aqui para o Price to Book Ratio, o que é que nós pretendemos então aqui avaliar? É precisamente o preço do qual digamos, o mercado está a avaliar a empresa, ou seja, pensem aqui neste cenário em que o Sr. João propõe vender este negócio por 160 mil, em vez de ser o Sr. João, é o mercado, ok? O mercado está a avaliar este negócio em 160 mil. E depois, vocês vão avaliar então com base aqui no valor contabilístico, se existe então aqui uma disparidade muito grande, sendo que quanto maior for essa disparidade, já sabem, maior riscos terão então a assumir aqui no vosso investimento. Como é que isto se reflete? Então, através do Price to Book Ratio, nós quando falamos do Price to Book Ratio, estamos a falar aqui da capitalização bolsista, ok, de uma empresa a dividir pelo valor contabilístico. E reparem que quanto maior for então este valor, mais risco nós estamos a assumir no nosso investimento, ok? Eu tinha aqui um slide sobre este ponto, mas porventura ficou apagado. Eu depois vou tentar aqui no final da apresentação só ir rapidamente também aqui à internet mostrar-vos também aqui a forma de cálculo deste rácio, mas ele também é bastante intuitivo, ou seja, a dividir sempre o market cap da empresa a dividir pelo valor contabilístico. Quanto maior ele foi, maior risco estamos a assumir então aqui nos nossos investimentos. Ou seja, também só para concluir, reparem que neste exemplo nós também podemos falar de um ponto já agora, para quem pronto, já teve a oportunidade de ler aqui um pouco sobre a questão do value investing, nomeadamente aqui os livros de Benjamin Graham, que foi um mentor aqui de Warren Buffett. Ele fala muito em ter margem de segurança quando investimos então aqui num negócio. E o que é que ele quer dizer com margem de segurança? Quer dizer que quando nós fazemos aqui um investimento, o valor que nós estamos a dar não pode superar uma vez e meia o valor contabilístico aqui da empresa. Ou seja, o price to book ratio tem de ser inferior a 1,5. Neste caso, sendo que a empresa está avaliada em 16 mil euros, isso significaria que nós, para considerarmos aqui esta empresa como uma oportunidade de investimento, o máximo que o senhor João, digamos assim, nos poderia digamos, oferecer, ou seja, o valor máximo do qual
o Sr. João, podíamos então apresentar uma proposta, seria 24 mil euros. Estaríamos a falar de 16 mil vezes 24. Acima de 24 mil, na ótica então aqui daquele que é considerado, digamos, o padrinho então do Value Investing, já estaríamos a falar de valores exagerados, altos, que indicam uma possível sobrevaliação então aqui da empresa. E pensem sempre aqui neste valor ou seja, que temos aqui o valor contabilístico destes 16K como a nossa margem de segurança face então ao valor, ao market cap da empresa, em que a nossa margem de segurança nós pegamos no valor contabilístico e dividimos pelo market cap. Ou seja, neste caso, em que temos um valor contabilístico de 16K, dividir por 160, estamos a falar de 10%, ok, de margem de segurança. E o que nós queremos é que esta margem de segurança seja o mais alta possível. Assim é que é. Pronto, olhando depois aqui para as várias, digamos, nuances aqui do ativo, pronto, como já tive a oportunidade de falar no início da apresentação, existem dentro do ativo do passivo de capital próprio, existem, digamos, várias classes, digamos, vários tipos de ativos de passivos e de capitais próprios que podem ser analisados e interpretados se quisermos fazer aqui uma análise mais pormenorizada da situação aqui da empresa. É importante fazermos aqui uma distinção entre ativos de curto prazo e ativos de longo prazo. Aliás, sim, ativos de curto prazo, ativos de longo prazo e depois também dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Devemos focar mais aqui na questão de curto prazo, porque as questões aqui de longo prazo, se a empresa porventura tiver então aqui uma rentabilidade, digamos, boa, pode conseguir reverter uma situação que aparentemente não seja muito favorável, e eu já vou falar aqui mais tarde também aqui daquilo que eu quero dizer com isto. Mas primeiramente olhamos então aqui para o passivo. Nós temos ativos temos ativos de curto prazo, temos ativos de longo prazo, depois aqui no passivo temos também passivos de curto prazo, passivos de longo prazo, ou seja, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo. Enquanto falamos aqui de ativos de curto prazo, falamos nomeadamente aqui de cash, ou seja, falamos de ativos que são facilmente convertíveis em dinheiro. Regra geral, define-se como ativos de curto prazo, ativos que conseguem ser convertidos em cash em valores inferiores a um ano. Provavelmente aqui o cash acaba por ser o ativo mais líquido, não é? Depois, para além do cash, temos também inventário de produtos em armazém. Pensem na loja de gelados, tudo que seja, pronto, leite, açúcar, matérias-primas para fazer então aqui, para produzir os nossos produtos. Temos depois também os accounts receivable. Isto tem a ver aqui com faturas, ou seja, dívidas que nós tínhamos aqui de clientes que ainda não foram pagas. Isto é mais relevante aqui nas empresas que operam no setor B2B, ou seja, empresas para empresas, em que têm como clientes empresas e não aqui clientes privados. E depois a questão aqui também de tudo o que seja marketable securities, ou seja, títulos aqui de empresas. Vamos supor que a empresa adquiriu uma startup mais pequena. Estaremos a falar também aqui de títulos de ativo de curto prazo, assumindo que esses mesmos títulos são negociados aqui em mercado aberto e que, por sua vez, se houver aqui uma situação de aperto, conseguem ser vendidos rapidamente e ser convertidos em cash no imediato. Depois, em termos de ativos de longo prazo, temos aqui os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. Ativos tangíveis, falamos então sobretudo de formação aqui de capital fixo, máquinas, edifícios, fábricas, e depois também ativos intangíveis, nomeadamente patentes, goodwills e marcas. E chama aqui a atenção à questão dos ativos intangíveis, que isto é que às vezes é importante analisar, porque digamos que existe um grau muito grande de subjetividade no que diz respeito à avaliação aqui de um ativo intangível. Porque pensem que uma empresa fez uma determinada descoberta, desenvolveu uma tecnologia nova, vamos pôr em torno aqui do hidrogênio, que está muito em moda. É muito complicado, digamos, oferir contabilisticamente qual é que é o valor que essa mesma descoberta poderá trazer aqui para a empresa, ok? E isto dá aso a que depois possam haver, digamos, alguma sobrevaliação desta mesma descoberta, deste mesmo ativo, o que depois faz com que
digamos, a visão financeira da empresa fique algo enviesada. Daí que, pronto, aqui a questão dos ativos intangíveis acaba por ser de uma importância maior e chamamos a atenção para esta, porque, mais uma vez, é mais facilmente, digamos assim, passível de manipulação. A questão também das marcas é também um exemplo disso, ou seja, é sempre, por exemplo, uma Coca-Cola, um McDonald's, como é que nós oferimos? Claro que é um ativo dessas mesmas empresas, não é? Nós provavelmente, se tivermos uma t-shirt a vender por $10, se colocarmos lá um logo, uma marca da Nike, provavelmente as pessoas estão dispostas a dar se calhar o triplo do dinheiro. A verdade é que é muito complicado como é que nós conseguimos quantificar qual é que é o valor real desse ativo intangível. Daí que depois seja então passível de ser mais facilmente manipulado. Atenção a isso. Depois, aqui do lado do passivo, como disse também, temos a questão do passivo de curto prazo, passivo de longo prazo. Passivo de curto prazo, dívidas a fornecedores, temos depois também dinheiros a ser pagos para fundos de pensões, impostos a ser pagos devido aqui a resultados positivos calculados no exercício anterior, que digamos que aqui que a empresa fica a dever então aqui à autoridade tributária, e depois temos passivo de longo prazo, nomeadamente pronto, obrigações, dívida que foi emitida com prazos de maturidades longos, ela aí será encaixada aqui mais na questão de longo prazo. Depois, dentro do capital próprio, aqui este é que será então o valor contabilístico do qual nós, enquanto shareholders, teremos então direito, que estará então comprovado, apoiado pelos ativos líquidos da empresa, e ele divide-se, digamos, em duas características principais. Nós depois temos outros segmentos, outras rubricas, mas falamos sobretudo aqui dos dividendos reinvestidos, ou seja, a empresa gera lucros e depois reinveste esse mesmo dinheiro no negócio e, por sua vez, faz aumentar então aqui o capital próprio, o valor contabilístico da empresa, e depois também a questão do fair value de todas as ações de circulação, que a ideia é um bocadinho, digamos, o capital social, o capital que foi investido no início do negócio. Esta rubrica é curioso, quando nós aqui em Portugal, quando pedimos faturas, vem sempre lá uma rubrica associada ao capital social. Falamos do capital que foi colocado inicialmente para abrir um determinado negócio. Com isto, pronto, o balanço dá-nos então aqui uma ideia de facto qual é que é a posição líquida, qual é que é o valor contabilístico líquido da empresa. No entanto, tem algumas limitações, como disse, uma delas é a possibilidade de ser manipulada, nomeadamente a questão aqui dos ativos intangíveis. Também existem vários métodos contabilísticos, nomeadamente em termos de depreciação a ativos, que podem também fazer com que, se for do interesse de alguém, digamos, alterar aqui a situação financeira para parecer, digamos, um pouco mais favorável. E depois outra das limitações é que também é uma demonstração financeira estática, que representa apenas um determinado ponto no tempo, enquanto que uma demonstração de resultados para um determinado trimestre, estamos a falar de resultados para esse mesmo trimestre. O balanço é apenas, digamos, uma medida, é apenas oferir como é que está a situação financeira da empresa num determinado ponto no tempo. Por isso é que depois é importante nós temos em consideração outros fatores, outros instrumentos financeiros, nomeadamente então aqui demonstração de resultados, será naturalmente aquele que é mais relevante, e também a demonstração de fluxo de caixa, a par de depois outros mesmos conteúdos, outros mesmos pontos que também podemos analisar para retirarmos as nossas conclusões. Ok, tenho aqui um comentário a referir que, pronto, não me estavam a ouvir agora há um minuto atrás. Peço só que confirmem novamente que está tudo ok aqui com o som, por favor. Ok. Pronto, avançando então. Já tive a oportunidade de falar aqui desta questão aqui no webinar passado, em que se esteve mais focado aqui na questão dos rácios financeiros. No entanto, pronto, como disse, o mais importante, a informação mais importante que nós podemos retirar aqui do balanço é perceber qual é que é o seu valor contabilístico real, perceber
se esse valor contabilístico real está, digamos, suportado por ativos que eles também são reais, ou seja, não queremos aqui uma empresa que tenha, pronto, um ativo, ou seja, um ativo líquido, um capital próprio bastante sólido, mas que depois fomos a ver está suportado aqui por, vamos pôr, goodwill, alguma invenção que a empresa fez para o futuro. Não, nós queremos ativos fixos, nomeadamente, pronto, a questão aqui de edifícios, de fábricas, ativos tangíveis que sabemos que têm efetivamente valor, ok? E para depois então compararmos aqui com o valor contabilístico e termos uma ideia geral de qual é que é o risco que estamos a assumir quando investimos então aqui num negócio. E depois podemos tirar outras informações, nomeadamente a tentar descodificar aqui qual é que é a saúde financeira aqui da empresa. Na minha visão, existem dois pontos muito importantes do qual uma empresa não pode falhar e eles são medidos, oferidos através do Current Ratio e Liquidity Ratio. O Current Ratio, no fundo, avalia aqui a diferença entre os ativos de curto prazo e a dívida de curto prazo, ou seja, quando falamos aqui de ativos de curto prazo, estamos a falar de dinheiro a receber então de clientes, cash, inventário, como disse, tudo o que sejam títulos facilmente convertidos em dinheiro, a dividir por essas dívidas de fornecedor, ou seja, dinheiro que tem de sair da nossa empresa dentro do prazo máximo de um ano. E tentar sempre privilegiar empresas que tenham valores superiores a 1.2, idealmente 1.5, ou seja, tudo o que sejam empresas do qual este rácio seja inferior a zero, já sabem, é um alerta vermelho, um red flag, porque indica que a empresa pode passar dificuldades financeiras aqui no curto prazo. Depois, a questão também aqui do rácio de liquidez, liquidity ratio, ou seja, estamos sempre salvaguardados de que todo o cash que a empresa tem no banco, todo o dinheiro que a empresa tem no banco é suficiente para cobrir aqui a dívida de curto prazo. Ou seja, se dividir a dívida de curto prazo pelo cash disponível, evitar sempre valores então superiores a 1. Dito isto, trouxe depois aqui um exemplo também para tentar, pronto, que esta análise seja um pouco mais intuitiva. Ontem tivemos aqui a apresentação dos novos produtos da Apple, pronto, uma empresa que está em voga agora nos últimos dias. E pronto, o que é que nós podemos concluir rapidamente fazendo uma análise muito simples aqui da Apple? Parem que o Price to Book Ratio é 28,71, ou seja, o market cap da empresa andará à volta dos 3 trilhões de dólares. Se nós dividirmos este valor por 28,71, chegamos àquele que é o valor contabilístico da Apple neste momento. Neste caso, estaremos a falar aqui de Total Equity, estaremos a falar aqui deste valor, ou seja, 72 mil milhões de dólares, como podem ver aqui. Aliás, estou a fazer aqui as contas, não 72 vezes 28, há de ser igual então aqui ao market cap da empresa aqui no momento, ela por ela, porque pronto, este balanço é de aqui junho de 2020, ok? Ou seja, não está atualizado de acordo com pronto, a cotação aqui das ações agora do dia 2, mas dará um valor aproximado com toda a certeza. O que é que isto quer dizer quando nós temos um price to book ratio de 28,71? O que é que isto quer dizer? Significa que se nós dividirmos então a capitalização bolsista pelo valor contabilístico da empresa, ela dá-nos um valor de 28,71 dólares. Ou seja, nós quando compramos aqui uma ação da Apple, significa que nós, por cada dólar que nós estamos a comprar de ações de Apple, ou melhor, nós para termos direito a $1 de equity value, ou seja, de capital próprio de ativos líquidos que sejam efetivamente aqui assegurados pelos ativos líquidos contabilísticos da empresa, temos de pagar 28,71 dólares. Ou seja, há bocado dei-vos aquele exemplo da loja do Sr. João, em que o Sr. João estava-nos a pedir um valor 10 vezes superior ao valor contabilístico. Reparem que aqui a Apple está a negociar valores à volta dos 28,71. Como é que se explica esta mesma situação?
é porque os investidores, para estarem a assumir aqui este nível de risco nesta mesma empresa, é porque com certeza estão muito confiantes na rentabilidade que ela efetivamente pode trazer e que estão confiantes que também, pronto, a possibilidade de haver aqui alguma situação de aperto para a Apple nos próximos tempos é muito diminuta, senão não estariam dispostos a pagar então um valor tão alto face àquele que é o valor contabilístico aqui da empresa. Okay? É importante depois também, se quiserem pronto, fazer, digamos, um research já um pouco mais elaborado, terem também uma noção de quais a que rácios é que a empresa tem vindo a negociar ao longo da sua história, porque aí também percebemos se, face ao seu histórico de negociação, a empresa pode estar mais sobrevaliada ou, por sua vez, estará, digamos, barata face àquilo que poderá ser aqui o seu potencial. Ou seja, recapitulando, para nós temos direito então a $1 de ativos líquidos da Apple, temos de pagar 28,71 dólares. Isto significa, mais uma vez, que o mercado está a descontar que esta empresa tem uma rentabilidade muito atrativa e que a sua posição atual, provavelmente, ou seja, a sua posição atual, estão confiantes que a sua posição atual vai permanecer inalterada, que não vai entrar aqui nenhum concorrente que vá fazer com que a situação da empresa, pronto, tenha aqui uma mudança significativa, ou seja, mostra sobretudo confiança aqui no futuro, no crescimento aqui da empresa. Se olharmos depois também aqui em detalhe mais para o balanço, conseguimos ver aqui as rubricas de cash, ou seja, vemos que a Apple, em termos de cash e short-term investments, ou seja, falamos aqui de cash equivalentes, tudo o que seja dinheiro facilmente convertível em cash, estamos a falar 93 bis, ou seja, 93 mil milhões de dólares, e reparem que aqui, se olharmos para as liabilities, quando falamos aqui de short-term debt, estamos a falar de 11 bis, ok? Ou seja, a Apple, neste momento não, no período que finalizou a 27 de junho, estamos a falar de uma empresa que para 11 bilhões de dívida de curto prazo tinha essencialmente 93 bis de ativo de curto prazo que podia converter facilmente aqui em cash, nomeadamente o próprio dinheiro, que estamos a falar de 20 bis, ou seja, 20 bis 11 bis, estamos a falar aqui de uma empresa que tem uma situação financeira no curto prazo bastante atrativa, como podemos ver pelo facto que referi. Ou seja, isto fazendo aqui uma análise da questão aqui do liquidity ratio, ok? Olhando depois para o current ratio, ou seja, se olharmos aqui para o ativo também de curto prazo, e pronto, compará-lo também com a dívida de curto prazo, vemos também que a situação é bastante favorável aqui para a empresa, porque mais uma vez falamos que o cash apenas é suficiente para cobrir então aqui a dívida de curto prazo e aqui o ativo de curto prazo, ou seja, mais uma vez 20 bis para 11 mil, ok? Está sensivelmente o dobro, ok? Passa então essa checklist e temos depois 93 mil milhões de ativos que podem ser convertidos em cash para pagar estes valores de curto prazo. Ou seja, rapidamente, de uma forma totalmente mais principiante, mas podemos concluir aqui que a Apple tem uma situação financeira de curto prazo estável e que não deverá passar aqui por dificuldades no curto prazo, mesmo que pronto, aconteça aqui alguma catástrofe e pronto, as pessoas deixem de comprar telefones da noite para o dia. Pronto, vou dar por concluída aqui a apresentação. Espero que tenha sido de valor aqui para vós. Como vos disse, houve aqui um slide aqui do Price to Book Ratio que, por sua vez, não foi incluído na apresentação e lamento essa situação, se não acabou por não ficar tão claro aqui esse ponto. Dizer-vos apenas que pronto, a apresentação depois ficará disponível no nosso canal de YouTube, estejam atentos também. Se quiserem, subscrevam aqui o nosso canal. Nós temos conteúdos pronto, que para quem tem interesse então aqui em digamos, evoluir enquanto pronto, analista, digamos, mais fundamental da vertente do mercado acionista.
é sem dúvida alguma então aqui de valor todos os vídeos que nós colocamos aqui no nosso canal do YouTube. Dizer também que para quem tiver interesse aqui numa formação mais especializada, mais detalhada aqui com os nossos profissionais e com a nossa equipa, nós aqui no banco, na área da corretora, vamos organizar também aqui um curso online que se vai realizar aqui no mês de novembro. Por isso, se tiverem aqui interesse, enviem aqui um mail para apoio@bic.pt. Vamos abordar tanto aqui as questões mais da vertente fundamental, como também as questões mais de trading, um curso iniciantes. Por isso, mais uma vez, se tiverem interesse, deixem o vosso contacto aqui neste e-mail.